E pessoal, aqui é a Bela, do Bela e Canela, a mamãe pâncreas do Davi. Bom, primeiro eu queria lembrar que as frutas são saudáveis sim, justamente porque elas tendem a ser ricas em nutrientes que são importantes para a nossa boa saúde, como vitaminas, minerais, como as próprias fibras. Então eu não ouso dizer que as frutas não são boas, que as frutas não são saudáveis. Como também eu posso te dar certeza absoluta que a pandemia que a gente vive atualmente de obesidade, diabetes, não é culpa do excesso de frutas. Mas então, por que algumas pessoas falam em limitar o consumo de frutas? Porque no caso de uma pessoa que já está com o metabolismo prejudicado, é uma estratégia interessante reduzir a quantidade de açúcares da sua dieta, inclusive da frutose, que é o açúcar das frutas. Mas isso não significa que foram as frutas que prejudicaram o metabolismo dessa pessoa, não. A resistência à insulina costuma ser causada pelo consumo em excesso de açúcares, mas açúcares presentes em alimentos processados, em farináceos que vêm sendo consumidos durante anos a fio. Uma comparação interessante para a gente fazer é a seguinte: eu virar para uma pessoa que acabou de quebrar a perna e falar: olha, é melhor você ficar uns dias sem caminhar. Não foi a caminhada, claro, que quebrou a perna daquela pessoa, mas naquele momento, mesmo a caminhada sendo um hábito muito saudável, não convém. Ela deve ficar sem caminhar por ter quebrado a perna, até que a sua condição melhore. Esse exemplo se compara muito bem com o caso das frutas, porque não são elas que causaram a síndrome metabólica e elas são saudáveis sim, mas durante um tempo é necessário evitar o consumo delas até que o metabolismo da pessoa melhore. As frutas são encontradas na natureza, então a gente pode inclusive falar que elas são sim alimentos de verdade. Elas são comida de verdade. Elas não são o resultado de um processo mirabolante feito pela indústria, como os óleos vegetais, os adoçantes artificiais. Mas ainda assim, por mais que elas sejam comida de verdade, elas sofreram influência do ser humano ao longo dos anos. Vou explicar por quê. As frutas que nós comemos hoje não são as mesmas que os seres humanos comiam há milhares de anos. Nós fomos selecionando, cruzando os diferentes tipos de fruta, escolhendo cada vez as frutas com maior teor de açúcar e menos sementes, que é o que costuma agradar mais a grande maioria. Ou seja, com o tempo a gente acabou selecionando frutas mais doces, com teor maior de açúcar e também com menos fibras. Ainda existem também as frutas silvestres, que são morango, mirtilo, amora, framboesa, cereja. As frutas silvestres, elas são consideradas as frutas mais próximas que nós temos atualmente das frutas que os nossos ancestrais comiam, justamente porque são frutas menores e não são frutas tão doces, comparando-se com a maioria das frutas. Mas acaba que até elas estão passando também por um processo de seleção. Por exemplo, os morangos, vocês já repararam que eles estão ficando cada vez maiores, mais doces, e dá morango o ano inteiro. Qualquer época do ano a gente acha morango. E eu dei esse exemplo justamente para ilustrar, por mais saudáveis que as frutas sejam, por mais nutritivas que elas sejam, elas não são essenciais para a nossa saúde. Olha para você ver, o nosso ancestral não tinha acesso às frutas o ano inteiro. No verão ele tinha acesso às frutas. Quando ele conseguia comer a fruta, ele ainda tinha que competir com outras tribos inimigas pela fruta. A quantidade era bem menor, era bem mais limitada. Então ele não tinha à disposição fruta igual a gente tem hoje não. E apesar disso, hoje nós estamos aqui, vivos. Eles tinham que competir até mesmo com outros animais pelas frutas. Pode-se entender então que o consumo de frutas era de certa forma limitado na época,
Seja porque não dava o ano inteiro, seja pela quantidade, seja pela variedade de frutas. O que eu quero dizer é que é possível ter uma ótima saúde, um ótimo físico, mesmo sem consumir fruta. Afinal de contas, essas mesmas vitaminas, minerais e fibras que eu citei podem ser encontradas em diversos outros alimentos, como nas hortaliças, nos legumes, nas folhas, nos vegetais e até mesmo em alimentos como carne e ovos, que muita gente acha que só tem proteína, mas gente, olha tudo que o ovo tem, que beleza de alimento que ele é. Vitamina A, vitamina B, vitamina K, colina, zinco, cálcio, o ovo tem tudo isso. Vocês querem outro exemplo? Pensa no caso agora dos esquimós. Eles ficam sem comer fruta praticamente o ano todo e eles têm uma saúde excelente. E vocês querem saber o motivo? Justamente porque eles não consomem alimentos processados e consomem gordura boa, gordura saudável em excesso. Sendo assim, o que eu queria mostrar é que você não precisa ter medo nenhum de ficar sem comer fruta durante alguns dias ou durante algum tempo determinado. Mas isso também não significa que você precisa ser radical e eliminar todas as frutas do seu dia a dia. Existem frutas que têm baixo teor de carboidrato e não vão descontrolar a sua glicemia e não vão descompensar o seu diabetes. Dê preferência então para essas frutas: abacate, açaí, acerola, amora, caju, morango, mirtilo, cereja, framboesa, goiaba, coco, kiwi, laranja, mamão, maracujá, melancia, melão, tarina, pêssego, pitanga, tomate. Eu sei que muitas das frutas que eu falei vocês até estranharam. Não, mas isso aí está incluso mesmo na lista, tem certeza? Todas as frutas que eu citei têm menos de 10 gramas de carboidrato por 100 gramas de porção. Então todas essas podem ser consideradas low carb, com baixo teor de carboidrato, baixo índice glicêmico. Mas isso também vai depender da quantidade que você consome dessa fruta. E principalmente como você consome essa fruta. Porque se você come a sua fruta aliada a uma fonte de fibra, por exemplo, se você acrescenta chias, sementes de chias dentro do mamão, ou se você usar essas estratégias para poder diminuir o índice glicêmico da fruta e não comer ela sozinha, por exemplo, deixar para comer ela depois, no final do seu almoço, depois que você já comeu as proteínas e as gorduras, tudo isso vai te ajudar a comer a sua fruta. Por quê? Porque no caso do almoço, da refeição, o seu organismo vai estar ocupado absorvendo e digerindo tudo aquilo que você acabou de comer ali na refeição. Então, quando a fruta vem, como está todo mundo ocupado, a absorção dela vai ser mais lenta. Então, consequentemente, a subida da sua glicemia após o consumo dessa fruta também vai ser mais lenta. No caso do mamão com a semente de chia, você está adicionando uma fibra. A fibra também ajuda a tornar mais lenta a absorção da fruta. Então existem estratégias até mesmo para você poder comer sua fruta, sem ter tanta dor de cabeça. Já as frutas que têm mais de 10 gramas de carboidrato por 100 gramas de porção, a gente não considera frutas low carb. Eu posso citar como exemplo o abacaxi, o caqui, a ameixa, banana, jaca, jabuticaba, uva, maçã, manga, mexerica, pera, pinha, etc. E as frutas secas, as frutas desidratadas também devem ser evitadas. Por quê? Porque para produzir esse tipo de alimento, grande parte da água é retirada dele, sobra açúcar em excesso. Então, a quantidade de açúcar por porção da fruta fica muito grande. Então, primeiro eu queria mostrar que ficar sem fruta não vai te matar, que você vai conseguir substituir essas deficiências nutricionais com outros alimentos. E segundo, eu queria te mostrar que você não precisa também ficar totalmente sem fruta, eliminar elas da sua vida. Basta você saber escolher quais frutas comer e como comê-las.